Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Começando mais um episódio desta nova temporada do Vozes do Planeta, nós vamos trazer muitas vozes importantes para a gente compreender, entender, se engajar da situação desse planeta em transe que a gente provocou. E nosso convidado de hoje é uma pessoa, uma das pessoas mais importantes de se ouvir, uma das vozes mais importantes de se ouvir, para falar sobre arborização, para falar sobre a importância das espécies nativas brasileiras, sobre a biodiversidade brasileira e a nossa relação nas cidades com toda essa natureza. Hoje eu tenho o prazer de receber o botânico paisagista Ricardo Cardim. Cardim, um prazer imenso te receber aqui no Vozes do Planeta mais uma vez. Obrigado, Paulina, sempre uma alegria. Bom, eu vou começar com uma história, Cardim, que talvez a maioria dos nossos ouvintes não saiba, que é a nossa amizade antiga. Nós somos amigos há bastante tempo e eu comecei a conhecer o trabalho do Ricardo Cardim, que foi em 2010, quando eu estava na Rádio Eldorado, tinha um programa, né, no Planeta Eldorado, a produtora, então, a Valéria Rambaldi, me mostrou uma nota falando, olha, tem esse cara que está fazendo um projeto que chama Veteranas de Guerra e está falando sobre árvores. E eu achei aquilo tão fantástico. E aí você, né, você foi, né, para a rádio contar essa história. Ou foi por telefone, eu não lembro Também direito. Não lembro, você foi na rádio. Eu me lembro de ter ido na rádio, eu acho, porque eu fiquei emocionado de ir na rádio pela primeira vez, foi muito legal. E foi demais, porque a partir de então, você me apresentou uma história que é uma arqueologia vegetal, né? Uma história natural da cidade de São Paulo que jamais tinha imaginado que era tão encantador e tão importante e de como isso poderia também ser uma consequência dos tempos que a gente vive hoje, né? Então, era mais para apresentar para as pessoas de que hoje o Cardim está bombando, né? Aparecendo aí, dando entrevista, tem uma rede maravilhosa nas redes sociais de um trabalho de educação ambiental que você faz, mas é uma história que vem há muito tempo, né? De quando começou essa história de você estudar por exemplo, a cidade de São Paulo, a história natural, e falar sobre a importância da gente conhecer essa história? Paulina, eu tenho 46 anos e eu passei toda essa vida dentro dessa metrópole maluca de 22 milhões de habitantes. Cresci num bairro que se verticalizou em 10 anos, que tapou córregos com concreto e colocou em cima prédios, em um apartamento pequenininho. Mesmo assim, eu sempre gostei muito de planta, de vegetação, e eu lembro de criança de ficar revoltado com essa transformação, que eu voltava de férias de verão e tinham desaparecido os jardins que eu gostava de olhar, beiras de rio, árvores cortadas, e isso no meu cotidiano daquele bairro, daquele meu pequeno mundo. E isso é uma coisa que acabou me marcando ao longo de toda a vida. E quando chega na minha vida adulta, eu percebo que a inquietação é maior do que a inércia. E eu preciso realmente compartilhar isso com outras pessoas. E aí eu começo a estudar, eu queria publicar um livro que chamava Flora Paulistana, Histórias e Transformações. Não saiu o livro, porque eu não consegui patrocínio na época, mas eu acabei escrevendo 8 cadernos universitários sobre a flora paulistana, pesquisando em bibliotecas e fontes primárias, secundárias, no campo, juntei milhares de fotos. E isso me deu um entendimento muito legal que eu não imaginava, que é o entendimento de que nós transformamos o território urbano de uma forma maciça e muito rápida. Para a natureza é um estalar de dedos. Mas mesmo para humanos é pouca coisa. Em 5 gerações a gente mudou completamente o meio físico que a gente vive. E claro, quando a gente mudou isso, a gente causou um genocídio da vida ancestral que aqui habitava, que era de uma biodiversidade imensa. A gente está num dos territórios que tem maior riqueza de espécies de todo o planeta. E isso foi completamente desconsiderado pela nossa dita civilização. A gente cobriu tudo de concreto e asfalto e colocou um punhadinho de plantas estrangeiras no lugar dessas milhares de formas de vida que foram sumariamente mortas e esquecidas. E hoje a gente vive uma emergência
ambiental. Pois é, e é isso, você não está se referindo somente à cidade de São Paulo, né? De jeito nenhum. Esse é um processo que aconteceu na maioria das cidades brasileiras, das grandes principalmente, né? Hoje o Brasil é o país mais urbanizado do planeta. De cada 10 brasileiros, 9 moram em cidades, 87,4%. Isso é muito sério, porque as nossas cidades, elas cresceram no século passado, principalmente, na velocidade dos interesses privados e progressos políticos, assim por dizer. Então, o que a gente tem hoje são cidades áridas, pessimamente planejadas, que não têm resiliência às mudanças climáticas, e a mudança climática, tanto global quanto local, já começou. Agora, fica difícil, nesse atual ano e diante do ano passado, alguém questionar que o clima não está alterado. Uhum. Eu queria, antes da gente entrar nesse ciclo, né? Porque a gente fala de desmatamento, fala de arborização errada na cidade, fala de áreas com microclimas extremos, e é tudo uma coisa conectada na outra. Mas antes de mais nada, eu queria falar do Xixá, de mais de 200 anos, aqui do Largo do Arocho, de São Paulo, para quem tá nos ouvindo de fora da cidade de São Paulo. Tivemos em março uma tempestade que derrubou mais de 340 árvores em um dia, né? E nelas foi-se um xixá de 200 anos que você já vinha acompanhando, né, há alguns anos. E aí eu queria te ouvir não só sobre o xixá, mas sobre estas senhoras da cidade, porque muitas vezes a gente, principalmente aqui no Vozes do Planeta, a gente fala árvores enquanto floresta, né? A importância de um punhado de árvores que junto com a biodiversidade, que se transformam em floresta. Mas no caso de cidades brasileiras, a gente não tem floresta, a gente tem espaços onde se tem árvore, né? Do que sobrou dessa urbanização violenta, como você colocou. Mas uma vez eu estava lendo um texto maravilhoso, pena que eu não recordo de quem era, que propunha de que as árvores tinham que ter um RG. Sabe? Tipo, realmente. E aí me lembrou muito o projeto Veteranas de Guerra. Então, queria te ouvir um pouco da importância destas senhoras para as cidades, né? Para todas as cidades. Por exemplo, uma árvore que testemunhou todo o crescimento da cidade de São Paulo e que foi embora em um dia só por descaso, enfim, uma violência que aconteceu, né? Essa pesquisa que eu fiz para o livro Flora Paulistana, acabou gerando resultados muito interessantes. Entre eles, eu percebi que existia um grupo de árvores na cidade de São Paulo que cresceram quando São Paulo ainda era um meio rural, ainda era uma vilazinha de 20 mil pessoas, atravessaram todo o conturbado século XX e chegaram ao século XXI, o que é muito extraordinário, porque uma árvore dessa, em apenas algumas horas, elas poderiam ter sido destruídas por um machado. E elas sobreviveram. Então, na época eu elenquei 20 exemplares da malha urbana de São Paulo que tinham esse aspecto de mais de 100 e poucos anos e que atravessaram toda a transformação de vila em metrópole em São Paulo. E eu considero elas com a mesma importância de um monumento das bandeiras do Brecheret ali no Ibirapuera. Elas são monumentos históricos, ambientais e culturais da cidade, mas continuam completamente desconhecidas, principalmente do poder público. Pelo menos aparenta estar desconhecida, porque a gente não vê ele divulgando, fazendo um site sobre elas, colocando placas de forma eficiente, cuidando dessas árvores. E agora que a gente teve essa comoção por essa árvore gigante, que coincidentemente eu estive lá no dia 24 de dezembro do ano passado, e eu olhei para ela e falei, essa árvore tá meio adoentada, ela tá sugestiva de problemas. Mas como é que você chegou nela, assim? Como é que era essa pesquisa que você fez para você mapear essas senhoras que estão ainda presentes? Eu lembro da Figueira das Lágrimas, que tem uma história maravilhosa que você contou. Então, como é que você fez essa história para mapear essas senhorinhas? Eu adoro livros. Desde criança eu frequento os sebos do centro da cidade de São Paulo.
E isso me permitiu conhecer muita coisa e fazer uma biblioteca que eu gosto muito. Então, quando eu comecei a estudar a fundo a história da cidade de São Paulo e da sua vegetação, do seu território, eu me afundei na bibliografia dela. E comprei muito livro, pesquisei muito livro, principalmente livros que tinham fotografias antigas, desenhos iconográficos. E aí eu fui encontrando fotografias dessas árvores históricas há 80 anos atrás, há 100 anos atrás, e muitas delas eram idênticas praticamente a hoje. Ou seja, a árvore já era gigantesca em 1940, como o caso do Xixá. No Xixá, a gente tem um cartão postal dos anos 40 que mostra ele do mesmo tamanho praticamente do que quando ele caiu, só um pouco mais magro. E tem um livro do prefeito Prestes Maia, que é o Melhoramentos de São Paulo, que também tem a foto dele. Então, conhecendo como botânico, né, eu fiz um mestrado em dendrocronologia, em idade de árvores tropicais. Então, eu estudei muito essa questão de Uau. idades de árvores tropicais. Isso eu não sabia. Olha só. O meu mestrado quase na USP 15 é sobre anos isso. de amizade. Dendrocronologia e anatomia do lenho, de Podocarpus, que é um pinheiro tropical. E aí, sabendo a taxa de crescimento da espécie, se ela cresce muito rápido, moderado, lento, e vendo fotografias como essa, você consegue inferir a idade da árvore. Então, o Xixá, se ele já tinha um tamanho de secular em 1940, provavelmente ele nasceu, né, em 1830, 1840, e ele atravessou todo esse tempo. Nasceu quando aquela região do centro da cidade, que era conhecida como Cidade Nova, porque ainda era depois do Anhangabaú, né, tinha a colina histórica, e ali ainda era um arrebalde. Deve ter crescido quando aquilo ainda era Mata Atlântica, capoeiras de floresta e tal, e aquilo foi embora, né, e conseguiu atravessar a metrópole. Olha só, e aí você foi no dia 24 de... Não, você foi no dia 24 de dezembro Isso, de 2024 isso. pra dar uma olhada no estado dele. Eu fui olhar, eu gosto muito de ir no centro para olhar árvores e arquitetura. Então era férias, né, eu já tinha acabado o trabalho, e eu resolvi dar uma volta sem pressa no centro. E aí, claro, passei pelo Xixá, passei pela paineira da praça da Biblioteca Mário de Andrade, passei pela Figueira do Piques, passei pelo Jequitibá do Pátio do Colégio, o circuito de árvores históricas que tem ali no centro. E quando eu passei no Xixá, eu falei, puxa, eu tenho que fazer um vídeo dessa árvore. Ela tá com feridas extensas causadas pela queda de um galho que já faz anos. Pelo visto, isso não foi tratado, porque tem sinais de furos de bichinhos que comem madeira, organismos xilófagos no jargão. Então isso é preocupante, vamos fazer um vídeo. Aí eu fiz o vídeo, compartilhei no Instagram, deu uma boa bombada. Logo em seguida, umas 2 semanas depois, a Nanda Apple, no Bom Dia São Paulo, fez uma matéria sobre isso. Aí, coincidentemente, a prefeitura resolveu ir lá, tirar o lixo, tirar o resto de fogueira, arrumar a cerquinha e colocar uma plaquinha sobre a árvore na frente dela. Mas, 2 meses depois, ela cai. E esse vídeo também viralizou. Também. Viralizou. E aí, minha pergunta agora era com relação a isso. Viralizou numa tragédia, todo mundo chorando, todo mundo, que tristeza, né? A prefeitura, no caso, não falou, mas isso aí, agora, a pergunta que eu vou fazer, acho que se refere a todas as cidades, a todas as pessoas que vivem em ambientes urbanos no Brasil. Tem um momento que você fala em uma das entrevistas que as árvores passaram a ser demonizadas nas cidades. Por que acontece isso? Como é que a gente passou para esse processo? Quer dizer que causou uma comoção a árvore ter ido embora, mas no momento que ela estava doente, a gente não consegue enxergar as árvores, é isso? É muito interessante, porque as árvores que a gente tem na cidade hoje, grande maioria foram plantadas pelos nossos avós, ou seja, uma outra geração. A geração atual, grande parte das pessoas odeia ou teme árvores, tanto que a árvore não dá voto. Você viu algum político falar de árvores nas eleições municipais do ano passado? Eu não vi ninguém levantar essa bandeira. Sendo que a ciência mostra as toneladas que isso é fundamental. Bem, mas não... Indo o porquê dessa demonização é o seguinte. O que acontece é que as árvores não são cuidadas nas cidades brasileiras desde os anos 60, praticamente. Elas foram abandonadas. Então, as equipes que existiam de manutenção, tudo foram sendo desmontadas, e aquilo deixou de ser importante nas sucessivas gestões das cidades brasileiras, especialmente as grandes. As pequenas nunca tiveram direito a isso. E
o que aconteceu? As árvores que os nossos avós plantaram começaram a ficar velhas. Todo ser vivo que acumula idade precisa de mais cuidados. Isso não é segredo para ninguém. E justamente quando esses seres vivos, árvores, ficaram maiores, o que é ótimo, porque quanto maior a árvore, melhor o benefício para a cidade e para o clima, eles também começaram a ficar cada vez mais vulneráveis e com maus tratos acumulados. Então, nos anos 70, alguém cortou a raiz dela, nos anos 80 ela pegou cupim, nos anos 90 fizeram uma poda drástica nela, aí nos anos 2000 cimentaram o colo. Essa é a história das árvores. Então, elas vão acumulando maus tratos e chegam à idade adulta ou à velhice muito maltratadas. E sem cuidados nenhum, o que aconteceu? As árvores começaram a cair à torto e à direito, causando tragédias e caindo também em dias de sol sem vento. Tem um artigo científico da USP, recente, que mostra que as árvores de São Paulo não caem só em tempestade, mas caem também em dias completamente calmos, sem menor explicação que não a falta absoluta de manutenção. Então eu tenho vídeos no meu Instagram que eu mostro árvores que foram plantadas por gestões públicas anteriores, e você vê ali aquela cerquinha que foi colocada, que muda conforme a gestão, hoje nem tem mais cerquinha, mas a árvore cresceu e foi enforcada pela própria cerquinha. Ou seja, não existe nenhuma fiscalização de alguém ir lá e tirar aquela cerquinha para que a árvore se desenvolva. É simplesmente largada. E isso a gente encontra hoje em qualquer rua da cidade. Então, o que acontece é o desenho nefasto dessa falta de manutenção de árvores nos últimos 50 anos levou a que as pessoas não quisessem árvores na frente de casa, ou que árvores significassem perigo, problemas, e melhor não ter. E aí elegeram também políticos que pouco fazem questão disso. Pois é. Então hoje a gente tem um quadro extremamente complexo e que vai nos custar muito caro com as mudanças climáticas globais e regionais que já estão acontecendo. E, Ricardo, puxando também por esse gancho, né, como as pessoas, né, ao longo dos últimos 50 anos, como elas, né, foram tendo a percepção, né, de árvore, de não querer ter na frente de casa, porque é sinônimo de problema. Você tem dado muita entrevista, ainda bem, e porque isso tem educado as pessoas, eu tenho aprendido pra caramba. E eu vi outro dia você falando sobre a questão da poda, né, porque muitas pessoas podem imaginar que, beleza, eu chamei a prefeitura para fazer a poda, que nada mais é do que cortar uns galhos, hoje a poda é isso. E você estava explicando que, na verdade, é isso, né, de enxergar a árvore como um ser vivo que está crescendo e que tem suas particularidades, e no caso, cortar somente galhos assim à torto e à direito não é legal. Na verdade, essas podas, do jeito que elas são feitas pelos políticos, elas representam muito mais uma supressão velada, um corte disfarçado, do que realmente um cuidado com a árvore. O que acontece é que você precisa ter equipes em número suficiente, com técnica suficiente, com investimentos suficientes para acompanhar periodicamente as árvores da cidade, como qualquer ser vivo. Então a gente precisaria ter em São Paulo, por exemplo, qualquer cidade brasileira, uma divisão, uma secretaria de manutenção e plantio de árvores da cidade, que teriam seus carros próprios, equipes próprias, equipamentos próprios, e teriam quantidade e capacidade, por exemplo, de acompanhar semestralmente as árvores da sua rua. Se isso ocorre, eu faço o que eu chamo a poda de formação. Uma cidade é cheia de obstáculos para as árvores, e é natural, a gente tem que compatibilizar. Como é que eu compatibilizo isso? Com o que eu chamo de poda de formação. Você pega uma árvore que está crescendo, você pega ela ainda com galhos jovens, galhos com diâmetro de 5 centímetros, por exemplo, e corta ele com um serrotinho de mão e vai direcionando ele para compatibilizar com a fiação elétrica se ela não está enterrada, com uma residência que está do lado, com um outro mobiliário urbano. E aí, a cada 6 meses, você vai moldando essa árvore para que ela alcance o máximo de copa possível eficiente para reduzir temperatura, aumentar a umidade do ar e tal, sem causar transtornos para a infraestrutura urbana. Esse é o mundo correto. Uhum. O que é feito no Brasil? Não se cuida de árvore depois que se planta. Aí, o morador, que não é nenhum especialista, eu acho que a árvore está com problema, acho que a árvore vai cair. Então vou ligar para a prefeitura e pedir poda.
E aí ele entra na fila da poda, um certo dia aparece lá um caminhão de poda, de alguma equipe da prefeitura, subprefeitura, DEPAV, secretaria, Enel, não se sabe. E aí corta esses galhos já grandes, crescidos, muito depois do que deveria ter sido cortado. E quando eu corto um galho muito grande de uma árvore, é enorme a chance delas ficar adoentada antes de cicatrizar o corte. Porque a casca da árvore é que nem nossa pele. Então, se a casca não fecha a madeira pode ser contaminada por cupins, por fungos, bactérias, e adoecer e fazer com que essa árvore caia 3 anos depois. Então, podas, para mim, me dói quando ouço falar políticos, eu podei tantas mil árvores na cidade esse ano. Para mim é quase como ouvir, eu assassinei tantos mil árvores esse ano. E fora que essas podas, como elas são feitas, elas erradicam uma grande parte da floresta urbana. Porque se você somar todos esses grandes galhos, dá uma floresta. Que é menos. Aí vai ser o quê? Mais problemas climáticos, mais calor, mais poluição, mais mortes prematuras. Um tanto de problemas que fazem a falta de árvore. Então, essa coisa da poda se deve a 2 motivos. Uma, a má vontade que a população tem com árvores, que usa a poda para tentar tirar a árvore da frente da sua casa ou reduzir a árvore da frente da sua casa. E outra, políticos usam isso para gerar números e poder tranquilizar a população para esquecerem logo esse assunto árvore. A gente estava falando no primeiro episódio dessa temporada de 2025, Ricardo, com a Amanda Costa, né, uma ativista climática, uma jovem embaixadora da ONU. Ela fundou a ONG Perifa Sustentável, e a gente falava justamente das ondas de calor nas periferias, né? E a gente entrou nessa questão da falta de arborização nas periferias. Ela fala que tem algumas regiões, não só da cidade, mas das periferias do Brasil, que você tem uma diferença de até 10 graus na temperatura, né? Não só pela forma das construções, né? Mas também justamente pela ausência disso, né? Então, a importância de um indivíduo árvore dentro de uma cidade, ela é qual? Bem, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que colocar em mente é que a árvore é a ligação do lençol freático, daquela água do subterrâneo, com a atmosfera. Então a árvore puxa a água do subterrâneo, transforma ela em vapor e lança na atmosfera. Com isso, a temperatura é diminuída sensivelmente e você tem uma condição de vida muito melhor. Também essa umidade segura a poeira, que vai nos intoxicar. Enfim, traz uma série de benefícios. Tanto que todo mundo sabe que a sombra mais gostosa de ficar é embaixo da árvore e não embaixo de um ombrelone de sintético. Bem, o que acontece é que as periferias constituídas, né, muitas vezes por pessoas socialmente vulneráveis, elas têm que trabalhar a autoconstrução em lotes pequenos. Então, lotes de 5 por 25, que é um padrão. E aí, claro, você vai construindo os andares conforme sua necessidade de renda, de abrigar a família, etc. E a calçada fica estreita também, porque não há planejamento do poder público, né? Não há cuidados nesse planejamento do governo. Então, o que acontece é que não se planta árvore na periferia. E quando planta-se, são as pessoas que plantam, muitas vezes aquelas espécies completamente erradas que se compram no supermercado, como a ficus asiática, por exemplo, que todo mundo conhece e que a raiz vai sair lá no seu cano do fundo, mais um motivo para odiar a árvore. Mas o que eu digo é o seguinte, daria para arborizar a periferia das cidades tranquilamente. Eu fico imaginando, se eu tivesse poderes para isso, né, você consegue, por exemplo, lançar a mão nas ruas comerciais, que são justamente aquelas ruas onde tem maior tráfego de pessoas, porque muitas pessoas que trabalham nas regiões formais da cidade descem do ônibus e têm que continuar a caminhada a pé até em casa. E geralmente elas passam por essas grandes vias, que são as vias comerciais dos bairros da periferia. Nesses bairros, a gente tem espaço para parar vaga de carro. Por que a gente não reorganiza essas vagas de carro? Não estou falando para tirar as vagas, mas para reorganizar e deixa um espaço de 1 metro por 1,5 metros para colocar uma árvore grande. Se a gente adotasse as vagas de carro como espaço para árvores urbanas de grande porte e jardins de chuva, a gente resolveria grandes problemas de saúde pública, de resiliência às mudanças climáticas, como a enchente, por exemplo, e as ilhas de calor. Ah, mas não tem espaço nas ruas mais estreitas da periferia, não dá nem para parar um carro.
mas dá para te plantar árvores pequenas e estreitas. Árvores como o palmito jussara, por exemplo, porque você tem uma situação que muitas vezes, principalmente favelas, você tem uma situação de que parece um cânion para a natureza, o lugar que justamente o palmito jussara adora, e muitas outras árvores de porte menor, como as pitangueiras, as jabuticabeiras, as uvaias. Então, a gente tem solução, na verdade, para tudo, quando a gente fala em transformar a cidade em cidades verdes no Brasil. A questão é só uma: vontade política. Vontade política. E não só nas periferias, né? Agora me lembrei, nas regiões centrais das cidades, né? Também que foi extremamente concretado tudo, né? Uma sequência de concreto, né? Vão se passando os anos, é tipo um sambaqui de concreto, de má formação, de urbanização, de má urbanização da cidade. E há alguns anos você criou um projeto chamado Floresta de Bolso. Eu mesma participei por muito tempo, fiquei lá cheia de bolha lá, porque você realmente abriu no concreto, né? A gente ia vendo as camadas de terra em áreas abandonadas, onde acontecia um mutirão para plantar árvores. Muitas delas hoje, eu vi um vídeo seu aí que está com 8 metros de altura em quantos anos? Ou seja, esse pequeno lugar, né? Ele tem uma influência no microclima também? Ou seja, adianta plantar árvore? Com toda certeza, eu falo com certeza absoluta. A Floresta de Bolso é uma experiência de você restaurar a Mata Atlântica original em harmonia com os centros urbanos. E a gente fez essa experiência algumas dezenas de vezes. Na cidade de São Paulo são 18 florestas de bolso dentro da malha urbana. E todas elas um sucesso enorme. Elas hoje têm 10 metros de altura, algumas delas, 12 metros de altura. E essas florestas são verdadeiras máquinas de qualidade de vida. Elas diminuem a temperatura, aumentam a umidade do ar, segura barulho, segura poeira, filtra gases tóxicos, abriga a biodiversidade que combate pragas urbanas como cupins asiáticos, mosquito da dengue, escorpiões. Ela infiltra água no solo para diminuir enchentes e alimentar o lençol freático, que alimenta a nossa torneira, embeleza, traz benefícios psicológicos para as pessoas, que diminui até a criminalidade. Então, a gente tem hoje a ciência mostrando de uma forma muito clara os benefícios das árvores e principalmente de formações florestais dentro das cidades. Se a Floresta de Bolso fosse uma política pública que permeasse ela como uma grande rede neural nessa metrópole enorme, eu não tenho dúvidas que a gente teria uma cidade muito mais saudável e crianças, por exemplo, muito mais conectadas com esse patrimônio imenso herdado que é a maior biodiversidade do mundo. Uhum. Dentro dessa, agora falando, né, justamente de política, né, de poder público, existe, né, hoje, né, as prefeituras são responsáveis, mas você acredita que deveria existir uma estrutura maior? Eu soube, né, o Daniel Caich, engenheiro florestal, comentou comigo que existe um projeto de lei, na verdade, de arborização urbana. Como é que você acredita que poderia ser num dos países mais biodiversos do mundo, que tem o maior número de espécies, que poderia ter dentro dessa reorganização sonhada das cidades brasileiras, Ricardo? O que foi feito até agora, comprovadamente, não funcionou. A gente precisa reiniciar o sistema quando a gente fala de arborização no Brasil. Eu não acredito que a arborização deva ficar somente na mão das prefeituras. A gente vê muito, em cidades menores, pessoas que sequer sabem o que é uma árvore, assumindo secretarias do Verde e Meio Ambiente, responsáveis pela arborização. O que hoje a gente precisa ter no século das mudanças climáticas é um órgão federal que tenha a capacidade de fiscalização e regulação da arborização urbana nas cidades brasileiras, conforme suas necessidades e peculiaridades. Junto a isso, a gente precisa ter uma Embrapa, Paisagismo e Arborização, um órgão de pesquisa que desenvolva as espécies nativas para serem usadas tanto no paisagismo urbano quanto na arborização viária, por exemplo, conforme o bioma onde essa cidade está localizada, de forma a que a gente também comece a combater essa erosão da biodiversidade nativa nas cidades, 90% de plantas estrangeiras, e ao mesmo tempo comece a encantar, a educar a população para compreender
onde ela nasceu e a importância dessa natureza para querer preservar o que tem fora das cidades, que é chave fundamental. E esse órgão federal seria um órgão que iria trabalhar toda uma questão de regramento, de repasses de verba vinculado a resultados e diretrizes desses municípios, para que a gente consiga construir cidades suficientemente resistentes às mudanças climáticas. Então, hoje não há mais tempo, não dá mais para ficar nos municípios. O projeto de lei, eu acho que ele tem vantagens, ele tem inovações, mas ainda precisa ser muito melhorado, na minha opinião. Legal. E, Ricardo, isso eu queria só reforçar alguma coisa para vocês, ouvintes. A gente teve o primeiro episódio falando com a Amanda Costa, né? Falando do problema das ondas de calor e como essas ondas de calor são diferentes para várias partes da sociedade, né? Dependendo do lugar geográfico, né? Falando sobre racismo ambiental, inclusive, com ela. Na sequência, a gente teve o Érico Hiller falando sobre água, né? Sobre como tudo isso se conecta. E agora a gente está falando com o Ricardo Cardim, e eu só queria lembrar para vocês que a gente teve pelo menos 6 ondas de calor no início de 2025 e que no ano passado, né, em 2024, além de uma grande enchente no Rio Grande do Sul, a gente teve também o Brasil como o país mais quente do mundo, né? A gente teve 2 dias que foi o lugar mais quente do mundo. E é um contrassenso, né? A gente pensar que a gente está também num lugar com uma das maiores biodiversidades do mundo, um lugar onde também tem uma das maiores reservas de água doce do mundo, e tudo isso agora acontecendo. Como a arborização ou como as árvores podem contribuir para esse equilíbrio, Ricardo? Uma coisa muito importante, Paulina, hoje a gente ouve muito falar sobre mudanças climáticas, que é um assunto, claro, emergencial e já falo até global. De crise climática. Crise climática, global. Mas é um assunto que, querendo ou não, a gente não tem tanta capacidade de interferência, porque depende de grandes políticas globais, de grandes países poluidores do planeta. Então, é difícil você conseguir controlar isso, por mais que você tenha boa vontade. Mas tem uma mudança climática que ninguém está falando. É a mudança climática regional. Mas o que é isso? As cidades, quando elas não têm mais verde, elas se tornam áridas e impermeabilizadas, como é o caso da cidade de São Paulo, elas sofrem mudança no seu clima. São Paulo, até os anos 70, era a cidade da garoa, cantada em verso e prosa. Essa garoa desapareceu e São Paulo hoje é a cidade das tempestades violentas. Não há dúvidas. Por que isso aconteceu? Porque ao longo dessas décadas, não houve investimento adequado na arborização urbana e a cidade se expandiu de forma caótica, derrubando, eliminando suas áreas verdes. Criou-se o fenômeno das ilhas de calor. Ilhas de calor que significa o aumento de temperatura daquele local pela falta de vegetação, pela falta de área permeável, que gera eventos climáticos extremos, como essas tempestades violentas. Então, o único remédio para a gente retroceder essa mudança climática que está nas nossas mãos, no nosso voto, é plantar árvores, é desimpermeabilizar solo. Mas como fazer isso, Ricardo? Nossas cidades já foram construídas, não tem espaço na calçada. Tem uma solução muito fácil, que eu vou reforçar aqui, que é o plantio de árvore nas vagas de carro. Você tem uma rua, por exemplo, que tem 100 vagas de carro. Você pega 30 vagas. Cada vaga tem, por exemplo, 6 metros. São 180 metros lineares para plantar árvores. Vamos dizer que você plante 60 árvores nessa rua. 60 árvores grandes, que tem uma altura de 15 metros, uma copa de 10 metros, madeira adequada, espécie adequada, raiz profunda, e coloca um jardim de chuva embaixo, que pega a água da chuva e filtra no solo. Você vai mudar uma cidade em 10 anos. Se a gente tivesse realmente gestores preocupados com essa questão, com a ciência que a gente tem hoje, os quadros técnicos que a gente tem hoje numa Exalc USP, no IPT, em diferentes universidades e centros de pesquisa, a gente poderia mudar nossas cidades em poucos anos, com um investimento que não é caro. Isso eu quero deixar claro. Uma cidade como São Paulo é riquíssima.
tem mais de 300 bilhões de reais de orçamento. Quanto custaria para fazer isso na cidade inteira? É vontade política, inteligência, uma britadeira, uma maquita e mudas de árvore. É isso para qualquer cidade, né? Para qualquer Também, cidade. não E é a gente... custo. Exatamente. E aí a gente mudaria todo esse panorama de mudanças climáticas regionais que custam vidas, como mostra o professor Paulo Saldiva, da Universidade de São Paulo. Exatamente. Bom, você tá aí ouvindo a gente, você deve estar falando, meu Deus, eu preciso plantar agora, né? Vou sair plantando, vamos lá, vamos abrindo. Tem alguns caminhos muito legais para você conhecer mais o trabalho do Ricardo Cardim. E eu queria começar, além, né, lógico, das redes sociais dele, onde ele todo dia tá ali colocando uma dica muito legal. Isso que a gente nem falou de espécie nativa, gente. Para espécie nativa, com o Ricardo Cardim, eu recomendo você voltar para uns 2 anos atrás, onde ele veio falar do livro dele, o segundo livro dele aqui. E a gente foca muito sobre a importância de espécies nativas e como isso no Brasil também é um grande problema, né? Mas você tem 2 livros publicados que são extremamente importantes e educadores, enfim, queria, só para quem não conhece, conta pra gente do Remanescentes e do segundo livro. Ano passado, em novembro, eu lancei a 2ª edição ampliada e atualizada do Remanescentes da Mata Atlântica, as grandes árvores da floresta original e seus vestígios. Esse é um livro que eu pesquisei ao longo de muitos anos, deriva de uma exposição que eu fiz no Museu da Casa Brasileira, quando ainda era um museu, que é, na verdade, um livro-museu da Mata Atlântica. Porque olha que coisa interessante, o Brasil tem museu para tudo. A gente tem museu da língua portuguesa, Museu do Amanhã, pinacotecas, Museu da Imagem e do Som, Museu de Escultura, Museu do Telefone, mas não tem sequer um museu que conte sobre a natureza mais rica do planeta, que é nossa, sobre a nossa biodiversidade nativa. A gente não tem nenhuma coleção pública que conserva elementos sobre o que era a floresta original, o cerrado original, como se transforma ao longo do século passado e o que sobra nesse século XXI e quais os caminhos para o seu futuro. Então não existe. E com esse livro e com essa exposição eu formei uma primeira coleção sobre a história da Mata Atlântica, com expedições à lá Mário de Andrade, junto com o historiador Guilherme de Barros, que a gente foi encontrando ferramentas, vestígios fotográficos, desenhos, vestígios orais, sobre essa epopeia humana de encontrar uma floresta muito diferente da atual, destruir essa floresta a ponto de sobrar só 12% de pedacinhos. Que é onde vive 70% da população brasileira, né? Exato. E nossa água vem dessa floresta, nossa energia vem dessa floresta. Então isso é muito importante e, infelizmente, tem total omissão do poder público sobre isso. E aí o livro, a ideia foi perenizar todo esse material histórico que a gente conseguiu encontrar e torná-lo acessível às pessoas. Porque como o livro foi publicado, ele tem 6.000 cópias. Para desaparecer todo esse material, precisa ter um holocausto nuclear, né? Então, ele vai continuar por aí, porque essas fotografias estavam em coleções obscuras, em garagens de prefeitura com água caindo em cima, né? Pessoas que já faleceram. E aí, para entender o que sobrou dessa floresta, eu, junto com Cássio Vasconcelos, o fotógrafo, Luciano Zandoná, que é um importante botânico, o ambientalista Alex Vincentim, a gente viajou 30.000 quilômetros de Mata Atlântica para entender o que sobrou dessa floresta no bioma. E esse é o resultado do livro. Então é um livro que vem agora, está nas livrarias físicas, virtuais, e que eu tô apaixonado por ele, porque ele ficou exatamente do jeito que eu queria. Tem um ponto que me chama muita atenção, já nem lembro se eu vi no livro, se a gente conversou, se você me conta, que é muito importante, acho que você comentou comigo em alguma entrevista, para olhar para esse livro, para a Mata Atlântica, para entender o que pode acontecer com a Amazônia. E aí você relatava de que dentro das figuras e fotografias, o tamanho das árvores que você encontrou, né, nessa pesquisa, eram tamanhas, né, era tão grande, que hoje o que a gente vê, possivelmente não é nem uma sombra do que foi realmente a Mata Atlântica original. A gente herdou os entulhos da Mata Atlântica.
Essa é a grande verdade. Eu considero a Mata Atlântica original como um palácio do Taj Mahal, na Índia, que foi demolido. Os entulhos são lindos ainda do Taj Mahal. Dá para você ver que é um entulho maravilhoso, cheio de esculturas, tudo, mas é um entulho de um grande templo destruído. É a mesma coisa a nossa Mata Atlântica. Ela continua maravilhosa, biodiversa, imponente, mas ela foi trucidada pelos humanos nos últimos 150 anos. E agora é uma floresta que pede socorro e que está morrendo. A Mata Atlântica está morrendo. Né? O ser humano, se ele for esquartejado, ele morre em alguns segundos. A Mata Atlântica, se for esquartejada, morre em décadas ou século, mas morre. E eu encontrei florestas terrivelmente decadentes e alteradas a despeito de estarem protegidas pelas mais avançadas leis do país. Apodrecendo. E com sérios problemas de plantas exóticas invasoras, efeitos de borda, mudanças climáticas regionais, mais seco, mais vento, menos chuva, árvores infestadas por cipós, floresta que não tem mais dossel e a floresta não consegue regenerar, uma série de problemas. Então esse livro, ele é um grito de desespero, um museu da Mata Atlântica, na esperança de um dia a gente poder ter um museu na Avenida Paulista sobre a Mata Atlântica. O outro livro é o Paisagismo Sustentável para o Brasil. É um livro onde a gente propõe um novo modo de integrar natureza e humanidade nesse país tão complexo que é o nosso. Então esse livro eu demorei 7 anos para escrever, é um livro que tem quase 700 referências bibliográficas, ele é todo embasado em ciência, e é um livro que procura mudar esse nosso modo de interagir com essa biodiversidade imensa que até agora não caiu a ficha da sua importância. E vocês que têm curiosidade, tem 2 entrevistas com o Ricardo, uma sobre cada um desses livros para vocês procurarem aí na história também natural do Vozes do Planeta. Eu queria te agradecer muito, Ricardo, e aqui deixar meu orgulho e admiração por toda a sua trajetória, pelo menos a que eu pude acompanhar de perto, porque eu acho que hoje eu gosto de falar e eu gosto de pensar, quando vem muita gente falar, mas o que eu posso fazer diante tamanho desafio de injustiça climática que a gente vai passar, de, enfim, biomas e ambientes sendo dilacerados, a gente vai ter realmente um presente e um futuro bastante duro. Então, eu queria te agradecer porque eu acho que você faz esse trabalho e me traz também uma inspiração de que eu falo, gente, tem 2 caminhos só que a gente pode fazer agora, nós assim, cobrar poder público, ter uma participação política, não estou falando partidária, estou falando política, dentro das políticas, você ser um cidadão politizado com relação ao que está acontecendo na sua cidade. E a outra coisa, plantar árvore, e acho que isso, você e o Antônio Nobre, né, o grande cientista, falam lindamente, porque vocês falam também justamente de ciência com amor, e não é à toa. Então, eu acho que você traz isso e você traz essa inspiração. Hoje, o que você sonha para um presente? Eu nem vou perguntar futuro, porque eu acho que estamos vivendo, né, momentos tão pesados. Então, minha última pergunta é: que presente você sonha hoje? Olha, para mim, um sonho que seria possível a gente conseguir sensibilizar, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente em Brasília, para que ele realmente encampe as cidades como prioridade ambiental, assim como é fora das cidades. Então, a gente precisa urgente, como eu disse, criar esses órgãos reguladores, fiscalizadores, criar pesquisa como uma Embrapa Paisagismo e Arborização. E eu acho que para as pessoas, a mensagem que eu falo é o seguinte, né? Muita gente fala, Ricardo, vamos sair plantando árvores. Eu falo, acho que antes de sair plantando árvores, vamos cobrar para quem a gente paga impostos. Essas pessoas que recebem nossos impostos são pessoas como a gente. E pelo visto, elas não estão fazendo o que deveriam fazer e que está previsto na lei, na nossa Constituição, na nossa Carta Magna do artigo 225. Então, a gente tem que cobrar o poder público para que a gente tenha direito a uma arborização eficiente, equilibrada e que, no final, vai salvar a nossa saúde e da nossa família. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.